saúde bucal não é apenas para ter um sorriso bonito, viu? O cuidado diário vai além disso, porque interfere na prevenção de outras doenças, como as do coração. Eu estou recebendo aqui hoje o cirurgião dentista, Dr. Júlio Bisinotto. Que alegria te receber aqui, viu, Júlio? Prazer é meu, Mônica. Para a gente falar sobre essa ligação da saúde bucal e a prevenção a outras doenças, principalmente do coração. Qual é essa conexão? Bom, Mônica, perfeitamente. Eu acho que assim, um dos problemas maiores é que houve uma divisão acadêmica, né, entre o que a odontologia faz e a medicina acompanha, né? E muitas vezes até os profissionais da área de saúde acabam esquecendo que a boca ela está interrelacionada com o corpo, né? Então, infecções que estão acometendo os dentes, elas podem também, através do que a gente chama de bacteremia, que é uma quantidade maior de bactérias no sangue, e causar infecções em outras regiões do corpo. Então, se eu estou com uma infecção no dente, alguma bactéria ali, vamos dizer, ela cai na corrente sanguínea, prejudicando outros órgãos? Exatamente. E um dos órgãos-alvos seria o coração, né? E aqueles pacientes que apresentam um risco maior de desenvolvimento de problemas cardíacos, como, por exemplo, pacientes que lá na infância tiveram históricos de febre reumática, né, eles podem desenvolver um problema que é chamado de endocardite bacteriana, né, que é uma lesão do endotélio do coração. Então, essas infecções, elas são extremamente graves, né, e podem, infelizmente, levar o paciente a óbito. Então, o acompanhamento desses pacientes que apresentam infecções dentárias, né, são extremamente importantes para que não ocorra um prejuízo do funcionamento do coração. Eu separei alguns sinais de perigo para a gente conversar com a Perfeito. turma. Gostaria que o pessoal colocasse para a gente na tela, para você também acompanhar. Você está conseguindo enxergar dali, né, Juliana? Consigo. Por exemplo, gengiva que sangra ao escovar os dentes ou com o uso do fio dental. Eu já preciso ficar atenta? Sim, a gente chama de gengivite, né? Geralmente é um estágio inicial das infecções gengivais, né? E quando a gente escova os dentes e essa gengiva está sangrando, ou passa o fio dental entre os dentes e o fio dental sai com sangue, também, né, é um sinal importante de uma infecção gengival. E aí, se eu não observo isso, não procuro o profissional, eu corro o risco de ter uma outra doença. Exatamente. Né? Essa bactéria ela vai sair ali do dente e ela pode atingir outro órgão e um dos mais frequentemente acometidos é o coração. A gente tem ali gengivas muito inchadas, sensíveis e vermelhas, é um outro sinal? É um outro sinal, exatamente, né? O gosto ruim na boca, né? A presença de cárie, né? Então, a cárie, quando ela está superficial, ali só na parte da coroa do dente, né? Aquela parte branca do dente, ela não vai causar uma infecção para levar para outras regiões do corpo. Mas quando a cárie ela vai crescendo e já atinge a polpa do dente, aí sim o risco ele é aumentado, né? Aumenta bastante. Quer fazer uma pergunta para o Júlio Bisinotto, que é cirurgião dentista, 998-97.000, porque é preciso que a gente esteja atento à nossa saúde bucal, porque a gente não repara na nossa saúde, e um dos próximos sinais, né, na saúde da boca, é um gosto ruim que aparece mesmo que eu escove os dentes, né? Esse gosto ruim também pode ser um sinal de infecção, Júlio? Pode também ser um sinal de infecção, tanto pela presença da cárie, né, alguns dentes ali quebrados, uma prótese desadaptada, né? E também a própria doença periodontal, né? Aqueles pacientes que têm a gengiva muito inflamadas, que sangram muito, também vão apresentar um mau hálito. É o gosto ruim e o mau hálito, são os exatamente, dois, né? Exatamente. Os dois. Esse gosto ruim vem porque tem um trem errado ali, né? Exatamente. É o organismo mostrando que alguma coisa não está certa. E aí, nesse processo de cuidar dessa saúde bucal, a relação com o coração, que é a questão da endocardite, outras doenças também podem vir? Por exemplo, câncer ou algumas outras doenças podem aparecer no nosso corpo? O câncer, ele já está relacionado principalmente, o câncer de boca, né? Ele já vai estar relacionado principalmente à qualidade de vida ou hábitos ruins de qualidade de vida, né? Então, por exemplo, o uso do tabaco, o álcool, né? Bebida alcoólica. Então, isso daí vai aumentar mais o risco do paciente desenvolver um câncer de boca. No entanto, Mônica, a gente percebe que o paciente que não cuida da saúde bucal, né, ele também é um paciente que muitas vezes acaba desenvolvendo hábitos nocivos para a cavidade oral, né? Então, quando isso é associado
ao tabaco e ao álcool, potencializa muito a incidência de câncer de boca ou de língua, né, de garganta. A gente está falando dessa conexão com o coração, dessa prevenção pela boca. Eu trouxe um estudo para a gente, antes de trazer a pergunta do público. Um estudo mostrou que escovar os dentes menos de 2 vezes por dia pode aumentar o risco de doenças cardíacas em até 70%. Olha a conexão forte aí, Exatamente. Né? E tem países que já tem alguns estudos já, Mônica, que correlaciona a falta de cuidado da higiene bucal com doenças neurológicas. Meu Deus, é? Exatamente. Que horror. Então, são bactérias que estão presentes na boca que podem estar propiciando o desenvolvimento dessas doenças neurológicas. Quero saber o caminho dessa higiene bucal, porque sempre é importante a gente reforçar, mas deixa eu trazer perguntas aqui do pessoal. Olha, estou em tratamento odontológico, gostaria de saber se é normal o dente ficar sensível, eu posso fazer o canal. É a nossa amiga Adélia, de Patos de Minas. Tá. Bom, a sensibilidade do dente durante o tratamento odontológico, ele pode acontecer por diversos motivos. Às vezes a restauração ficou um pouquinho mais alta, né? Ou a cárie era uma cárie mais profunda e realmente, né, se essa sensibilidade não passar depois de um tempo, o tratamento de canal ele vai estar indicado. Então é muito importante, se não houver regressão dessa sensibilidade do dente, né, procurar realmente o dentista para estar olhando, possivelmente vai ter que fazer o canal. Aí tem a nossa amiga Bia, do Vigilato Pereira, ela trouxe a questão da dor de cabeça. Também tem relação com a nossa higiene bucal, com a forma que a gente mastiga? A dor de cabeça, ela pode estar relacionada com o que a gente chama de oclusão dentária, né? Então, um paciente que tem falhas de dente, ele vai ter uma alteração da oclusão dentária. No entanto, Mônica, a dor de cabeça, ela vai estar também relacionada à falta de atividade física, né? A um sono não reparador. Então, às vezes a pessoa ela se prende muito ao problema dentário e não correlaciona com as outras coisas. Entendi. Então, ele é importante, né, principalmente nas dores de cabeça, fazer uma revisão integral dos seus hábitos, né? Porque, às vezes, uma noite mal dormida, né, isso vai pesando. Né? Eu costumo brincar com os pacientes, a gente vai envelhecendo, o metabolismo ele vai ficando mais lento. Né? Então, a gente precisava antes, às vezes, de 4, 5 horas de sono. Com o envelhecimento, você vai precisar de um pouquinho mais, isso é normal. Deixa eu trazer uma outra pergunta, que é a Márcia. Ela falou em relação, por exemplo, e quando os dentes, essa falta de higiene bucal pode levar a uma queda dos dentes, assim? Alguma doença que faça com que os dentes caiam? Sim, pode. Né? Isso é chamado de doença periodontal. Tá? A doença periodontal, muitas vezes, ela é uma progressão da gengivite. Então, aquela gengiva inflamada que a gente conversou lá no começo, né? O sangue sangrando a gengiva na hora de passar fio dental, na hora da escovação, se o paciente não procura tratamento, isso vai progredindo e vai chegar na doença periodontal mais propriamente dita, né? Que aí o dente começa a ficar mole. Em alguns pacientes, infelizmente, chegam a perder o dente de forma espontânea. Então, é uma progressão da doença, tá? Mas está relacionado. Júlio, até parece assim, mas você vai falar de higiene bucal, do caminho da higiene bucal? Sim. Porque às vezes a gente está tão na correria do dia a dia que a gente esquece. Qual é a forma correta? Bom, o ideal é que a gente tenha o hábito de escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Certo. Tá? Fio dental em todas elas. A gente só passa o fio dental no dente que a gente não quer perder. Né? Então, se eu não quero perder um dente, eu tenho que passar o fio dental. Palito de dente não substitui o fio dental. Isso é muito importante a gente saber. Muita gente usa, né? Exatamente. Muita gente usa e tem um hábito de ficar mastigando ali o palito de dente, né? E ele não substitui o fio dental. E de preferência, é que se use o fio dental antes da escovação dentária. Né? Então, a gente passa o fio dental antes para fazer a limpeza entre os dentes e depois a escovação, permitindo uma melhor atuação tanto da escova como também da pasta de dente. Então, eu tenho que escovar assim que acordo, na hora do almoço, Exatamente. depois do jantar. Exatamente. Se eu quiser escovar mais, pode ser? Sem dúvida nenhuma. Né? Sempre bom seguir a orientação de um dentista. Né? Por exemplo, se a gente pode entrar numa outra gama de pacientes, por exemplo, pacientes que fazem uso de suplementações, né, de whey protein. Sei. Esses pacientes, eles ficam com o pH da boca um pouco mais ácido
Então, para a escovação, é preciso tomar alguns cuidados para não aumentar o desgaste dos dentes. Então, mais 3 vezes ao dia, eu acho que já está de bom tamanho. Fio dental, muita gente reclama, eu tenho que achar aquele que é mais indicado para mim, para não machucar também? Ó, a grande maioria dos fios dentais disponíveis no mercado hoje são bons, tá? Se o fio dental está desfiando, se na hora que você passa o fio dental ele arrebenta, alguma coisa está errada. Ou eu tenho uma restauração que está falhando, né? Está com excesso de restauração, ou a restauração quebrou, ou tem uma cárie que eu não consigo enxergar entre os dentes. Então, sim, o fio dental, a grande maioria das marcas disponíveis hoje são excelentes. Boas, né? No entanto, se ele estiver desfiando, é bom procurar um dentista. Enxaguatório bucal, eu adoro usar. É recomendação. Protege também? Bom, não substitui a escova nem o fio dental. Tá? Pode associar ali, né? Pode associar. Nós não indicamos o uso contínuo do enxaguante bucal, principalmente aqueles que têm solução bactericida na sua composição, porque eles vão fazendo seleção de flora bacteriana. Então, assim, se a gengiva está sangrando, se o fio dental está sangrando na hora que sai o fio dental sujinho de sangue, alguma coisa está errada. Não vai ser o enxaguante bucal que vai resolver o problema. Muito bem. Tá Esse é o Dr. Júlio Bisinotto, cirurgião dentista com a gente aqui hoje, falando de toda essa proteção e da nossa atenção à saúde bucal. Júlio, te espero outras vezes, tá? Muito obrigado, muito. Obrigada, boa semana, viu? Boa semana.